A LGPD pode gerar muitas dúvidas, principalmente pessoas empreendedoras que estão iniciando sua jornada digital. E é muito importante se preocupar com ela por conta das vulnerabilidades que envolvem o tratamento de dados pessoais. Meu nome é Allen e hoje quero compartilhar algumas informações essenciais para garantir que você esteja em conformidade com a LGPD. Vamos nessa? A Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, é a legislação que estabelece regras para o tratamento de dados dos indivíduos no Brasil. Basicamente, ela tem o objetivo de garantir a privacidade e proteção das informações. Algo parecido já existia na Europa, a GDPR, e aqui no Brasil, a LGPD entrou em vigor em setembro de 2020. Então podemos dizer que a lei conta com 3 pilares: pessoas, processos e tecnologia. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, então? Pessoas são os colaboradores da empresa e os usuários detentores dos dados que são tratados. Treinar e conscientizar as pessoas é essencial para a conformidade com a lei. Processos se referem às práticas e atividades desempenhadas pelas empresas para gerenciar os dados e proteger os usuários, garantindo que as organizações estejam alinhadas com os princípios da legislação. Por fim, o pilar da tecnologia envolve toda a infraestrutura, as ferramentas e os sistemas utilizados para coletar, armazenar, processar e compartilhar dados dos usuários. É por meio da tecnologia que é possível implementar todas as medidas de segurança necessárias. Agora, vamos entender as mudanças que a LGPD trouxe? A primeira delas é o consentimento. As empresas precisam ter autorização expressa antes de coletar, usar ou compartilhar dados pessoais. A segunda é a transparência, ou seja, deve ser informado ao titular dos dados sobre a coleta e o uso dessas informações por meio de políticas de privacidade claras e acessíveis. Outra mudança, foi a ampliação dos direitos do titular dos dados. Isso quer dizer que as pessoas podem solicitar informações sobre o tratamento de seus dados, além da correção e exclusão deles, caso necessário. A LGPD criou também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, o órgão responsável por fiscalizar o cumprimento da lei e aplicar sanções em caso de descumprimento. As empresas estão sujeitas a algumas consequências que podem afetar os negócios. Inclusive, os impactos podem ser financeiros, como a aplicação de multas. A LGPD prevê multas que podem chegar a 2% do faturamento da empresa. E também há consequências do ponto de vista da imagem e reputação. Quando a infração é cometida e confirmada, o nome da empresa é divulgado, o que acaba ali criando a imagem de que o negócio não cuida adequadamente dos dados. Sem contar que os consumidores e usuários podem se sentir lesados e isso gerar uma reação negativa. Outra consequência que pode prejudicar os negócios é a suspensão do banco de dados. A LGPD determina que o banco de dados da empresa infratora seja suspenso até que todas as normas descritas na legislação sejam atendidas. O prazo da suspensão pode ser de 6 meses até 1 ano. Inclusive, em casos graves, o negócio pode ter cassado o seu direito de exercer atividade que precise de coleta e tratamento de dados. Por fim, empresas que não cumprem a LGPD podem ser processadas por usuários ou clientes que se sentirem prejudicados, o que tende a gerar custos significativos. Se você acabou de começar no mundo digital, saiba que a LGPD deve estar na sua lista de prioridades, viu? Muitos pequenos negócios acreditam que a lei se aplica apenas a grandes corporações, mas a verdade é que ela vale para todos. E aí, como fazer isso? A primeira dica é: identifique os dados pessoais que a empresa coleta e processa. Mapeie os dados de clientes, colaboradores e fornecedores. Com esse mapeamento, é possível entender como eles são tratados e implementar medidas de proteção adequadas. Dica número 2. Nomeie um encarregado de dados. A LGPD exige que empresas de grande porte nomeiem um encarregado de proteção de dados, o DPO, que fica responsável por garantir a conformidade do negócio com a legislação. Empresas de pequeno porte não precisam ter um DPO, mas contar com esse profissional pode ser benéfico para lidar com possíveis questões relacionadas à privacidade de dados. Agora a dica 3. Estabeleça políticas de privacidade e proteção de dados e reformule contratos.
Sua empresa deve ter políticas claras que informem as pessoas como os dados serão coletados, usados, armazenados e compartilhados. Elas devem ser acessíveis e, inclusive, podem ser incluídas em contratos. A dica número 4, faça um diagnóstico da situação atual e implemente novas medidas de segurança. Um dos princípios da LGPD fala sobre a adoção de medidas técnicas e administrativas para proteger os dados contra acessos não autorizados. E para cumpri-lo, a empresa pode adotar algumas medidas de segurança, por exemplo, criptografia dos dados, controle de acessos apenas a pessoas autorizadas, backups regulares, monitoramento de rede para detectar atividades suspeitas e, claro, configurar o certificado SSL. Então, o que você já faz aí na sua empresa para proteger as informações dos seus clientes e visitantes, hein? Será que adota todas as medidas necessárias para atender às exigências da LGPD? Ter um certificado SSL é um excelente ponto de partida para assegurar que seu site esteja protegido contra invasões e vazamentos de dados. E por meio de criptografia, o certificado SSL da LocalWeb garante que as informações transmitidas sejam confidenciais e autenticadas, evitando a interceptação de dados sensíveis e garantindo a integridade de seus clientes. Além disso, os servidores da LocalWeb seguem protocolos de segurança rígidos, sendo monitorados 24 horas por dia para garantir sua tranquilidade contra cybercriminosos. Acesse o site que está na descrição desse vídeo e saiba como contratar o certificado SSL da LocalWeb. A dica 5 é implementar ferramentas de consentimento no seu site. É possível fazer isso por meio de banners ou pop-ups que aparecem ali na página inicial e informam ao usuário sobre a coleta de dados pessoais com o botão de aceitar ou não aceitar. Você já deve ter visto por aí, né? E a nossa dica 6, conscientize a equipe sobre a importância do tratamento adequado dos dados, gente. O time precisa estar ciente dos princípios da lei e das medidas de segurança adotadas pela empresa para proteger os dados pessoais de clientes e colaboradores. Para incentivar esse comportamento, você pode investir em medidas educativas, como palestras e treinamentos sobre a LGPD. Hoje vimos o quanto a LGPD é importante e exige mudanças significativas em relação ao tratamento de dados pessoais. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos conteúdos e, claro, dar aquela passadinha para conferir os novos artigos do nosso blog. Até mais!